Bom, e aí o que acontece? Aí nós então nos deparamos com o diagnóstico da infertilidade. E aí um mundo novo se apresenta. Porque toda aquela autonomia que você tinha quando usava seu contraceptivo foi se perdendo ao longo das tentativas e agora a coisa apertou. Porque agora você precisa de ajuda e tem que ter a consciência que você não pode perder tempo e tem que ter a consciência que você também precisa entregar a sua intimidade para terceiros. Entregar a sua semente preciosa para terceiros, que é o seu óvulo, o espermatozoide do seu marido. E aí, quando o casal recebe o diagnóstico da infertilidade, pessoal, o que acontece? Existem fases que a ciência demonstra que o casal pode ter em relação a reações de enfrentamento desse diagnóstico. E a primeira sensação, a primeira reação que acontece é o choque, a surpresa. Por quê? A gente acaba entrando num conflito. Tudo que eu sonhei ao longo da minha vida, tudo que eu controlei ao longo da minha vida, eu decidi quando eu ia suspender o anticoncepcional para alcançar a maternidade. De repente, me é retirado. A minha natureza, ela parece que tem alguma falha. Eu tenho uma limitação para alcançar o que eu quero. E aí, então, esse choque, essa surpresa, ela vem com uma frustração. E talvez, pessoal, a maior frustração que o ser humano que enfrenta a infertilidade vai experimentar ao longo da vida. Existem outras situações também, mas essa, na vida reprodutiva, é uma das mais importantes, se não for a principal. E aí, depois desse choque, dessa surpresa, nós começamos a negar. Será que é isso mesmo? Não, eu vou repetir esse exame, principalmente quando é algo mais grave. Não, eu vou repetir esse exame, ele deve estar equivocado. Eu vou consultar uma segunda opinião, eu vou para outro médico, eu acho que aquele lá se equivocou, não é bem assim, como ele está falando, eu acredito que tem outras situações. E numa dessa, pessoal, o casal acaba indo de um médico para outro, de uma clínica para outra, buscando o que ele gostaria de ouvir. E às vezes, no meio do caminho, ele se depara com pessoas que vão falar justamente o que ele quer. Só que se isso não estiver de acordo com o que a informação científica nos recomenda, postergar uma tomada de decisão pode trazer um prejuízo absurdo lá na frente. Principalmente para as mulheres que estão com uma idade avançada, do ponto de vista reprodutivo, tá, pessoal? Com mais de 35 anos, 37, ou para aquela mulher que já tem a redução do potencial reprodutivo, a baixa reserva ovariana. A ciência compara a dor da infertilidade semelhante à dor do luto da perda de um ente querido, do amor da sua vida. Para você ver como o instinto materno, o instinto principalmente o materno, tá? Ele é um dos instintos mais poderosos, que tem mais poder dentro da mulher mesmo. Então, é uma dor insuportável. Tem trabalho científico mostrando atualmente que a dor da infertilidade, a dor do luto ali, de você não ter conseguido, ela se equipara à dor do enfrentamento da própria pandemia. E nós sabemos. Imaginem vocês, né? Vou pular aqui só um pouquinho. A gente perde uma pessoa da nossa família, ou mesmo um amigo, a gente tem um funeral, a gente tem um velório, para ir lá, para as pessoas nos darem as condolências, estenderem o braço amigo, darem o ombro para chorar. Agora, imagina você passar um luto onde você não tem o apoio da sociedade. É você, muitas vezes, e o seu parceiro. E até um médico que está conduzindo o seu tratamento, ele gostaria de ser mais ativo nisso. Mas não tem jeito, pessoal. O cotidiano é de vocês. O cotidiano é o que você, o seu parceiro, está vivenciando no dia a dia. E o luto, ele faz parte da cicatrização dessa ferida que ficou aberta, desse sofrimento. E só o tempo pode ajudar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse luto, se ele é muito prolongado, a gente entra num círculo vicioso e acaba evoluindo para depressão, às vezes para ansiedade também. Tá? Bom, e aí então eu falei do choque, da surpresa, depois tem a negação, depois vem a raiva. Né? A gente se sente injustiçado. Quanta gente na rua, a gente vê barriguda, eu brinco assim na clínica, quanta gente você vê grávida, às vezes engravida sem querer, pessoas jovens, pessoas mais velhas,
e às vezes abandonam as crianças, e aí você às vezes vê aqueles ativistas que são a favor dos abortos, eu não estou julgando ninguém, mas estou só falando das situações que podem ocorrer, e você se sente injustiçado. Porque eu, que me planejei para a maternidade, que já estou com uma vida equilibrada, já atingi minha estabilidade, eu me organizei para isso, porque que eu quero tanto e não consigo. E aí vem aquela raiva de você achar que você realmente está sendo injustiçada por não alcançar a maternidade. Bom, e aí depois de tudo isso, aí sim vem a aceitação. Vem a aceitação para você resolver o problema. E essa aceitação, pessoal, não necessariamente você eliminou as outras etapas da montanha-russa, desse sofrimento, dessa angústia. Mas você já aceitou aquilo como parte de você. E aí é o momento que você não está mais olhando para o problema da infertilidade. Você não está olhando mais para a dificuldade. Você começou a olhar para a solução. E isso é importante, pessoal. Muita gente fica olhando para o problema. E o problema, às vezes, é uma montanha gigante, que lá no ponto está o bebê. E quando você olha a montanha muito grande, aquilo te desanima. E aí, o que acontece? Muita gente esquece do quê? Que para você subir no pico da montanha, você precisa começar pela base dela. E não queira subir ela de uma vez, porque você muitas vezes não vai ter fôlego, saúde para isso. E aí a pessoa vive o futuro, que é o bebê lá em cima, aí você começa a se comparar com outras pessoas, começa a se deparar com situações que eram mais difíceis que a sua e alcançar a gravidez, e a impressão que dá é que você está ficando para trás. Então, o que nós precisamos começar a fazer, pessoal? Nós precisamos começar a olhar para o momento presente. O que é o presente? Puxa, eu acabei de receber a notícia que eu tenho a infertilidade, que é uma doença, que como qualquer outra precisa de tratamento, e como qualquer doença, às vezes, um primeiro remédio não vai resolver o problema, e você vai ter que adaptar uma segunda medicação. E aqui eu estou falando de doenças gerais. Na fertilização, você tem que ter consciência que o tratamento, na grande maioria dos casos, não vai dar certo na primeira tentativa. Não entre com a fantasia de que você vai chegar lá e realmente você vai pagar o seu tratamento e aí você vai lá levar o que você foi buscar. Porque isso não é um produto. Nós estamos falando de vida. E vida não é um mecanismo simples. É muito comum eu atender pacientes da área de exatas, que trabalham com exatidão, com números, com estatística, e eles veem tudo de uma forma muito racional e numérica. E quando a gente se fala de vida, quando a gente se fala de uma ciência que é biológica, como a medicina reprodutiva, a gente tem que ter em mente, pessoal, que os imprevistos vão acontecer. Eu falo que a jornada da infertilidade, ela é uma estrada desconhecida. Às vezes, nessa estrada, você vai ter linhas retas, onde você não sabe o que está lá na frente, mas você tem a sensação de controle, porque você está vendo a paisagem, você consegue ver o que está um pouco mais à sua frente. Mas em determinado momento dessa estrada, tem as curvas. E as curvas, a gente tem placas sinalizando. Só que eu não conheço, se é uma estrada desconhecida, eu não conheço exatamente como é o cenário dessa curva. Eu não conheço exatamente como é a natureza que está cercando essa estrada. E na fertilização é isso. A gente conhece a trajetória, a gente tem a sinalização da curva, mas é desconhecido, porque cada casal, cada mulher é de um jeito. Então, às vezes, um problema que existe para você não é um problema para outra mulher. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa começar a tirar da gente qualquer tipo de culpa. Ontem, ou antes de ontem, essa semana é uma semana de mais negativo, sabe? Tem semana que é cheia de positivo, mas essa semana eu estou tendo mais negativos. Segunda, terça e hoje tive positivos, mas eu tive alguns negativos e de pessoas que a gente estava acompanhando há muito tempo. E a gente observa, teve um casal que já quis até marcar o retorno, eles vieram para mim e falaram, doutor Anderson, mas será que a culpa foi nossa? Porque eles tinham tido uma relação sexual depois da transferência embrionária, não no dia da transferência, mas no período de espera de 14 dias. E o casal, além de estar sofrendo com luto, trazia para si a culpa, que não era deles. E aí eu expliquei que se eles não tivessem tido a relação sexual, o desfecho ia ser o mesmo. Então, isso é importante, pessoal, da gente ter em mente, porque
é um mundo desconhecido. E se você não está preparado para o desconhecido, é melhor você, então, ir buscar ajuda, ir buscar informação, ir buscar apoio de um profissional da área da saúde mental para te ajudar a enxergar.